Vamos sentar. Nesse último domingo, a igreja celebrou a exaltação da Santa Cruz. Tenho certeza que vocês participaram das missas, escutaram homilias belíssimas. Mas eu sempre tenho uma preocupação quando eu venho aqui, quando eu rezo por nós, é que tudo que a igreja celebra, quando eu falo exaltação da Santa Cruz, eu preciso entender por que isto e o que isso vai mudar para mim hoje. Se a palavra de Deus, ela não entrar no nosso ouvido, não encontrar um campo no nosso coração, não mudar a minha história, a minha vida, ela não me transformou, ela não me converteu. Então, não teve sentido nenhum. Nenhum. Então, eu não sei como é que vocês receberam essa palavra, eu não sei se vocês conseguiram compreender, e se fizeram de tudo que vocês escutaram, alguma coisa para a vida de vocês hoje. Quando vocês olham para a cruz, é preciso pensar que a morte dele gerou o que para você? O quê? Mas é vida com V maiúsculo. Não é subsistência, é vida. Então, se isso foi a ação dele para poder gerar vida em nós, o que nós estamos fazendo com tudo isso? Então, eu fiquei pensando muito e trouxe para vocês a meditação que Deus Pai faz com Catarina de Siena. Então, ele fala assim com ela: Catarina, o plano era assim. Eu formei vocês todos, isso é 1377. Nós estamos em 2025. Eu formei vocês todos do mesmo material. É o mesmo. Eu fiz vocês. Porque eu criei vocês para viverem comigo eternamente e gozarem e fazer parte do sumo bem e da bondade que eu sou. É só isso que ele é, bondade e amor. Eu queria que vocês participassem disso e vivessem comigo. Aí houve o pecado de Adão. E o pecado de Adão, ele cancelou tudo isso. O pecado de Adão, a desobediência, fez com que entrasse no mundo todo mal, todo pecado, toda morte e sofrimento. Então, todo tipo de mal. Deus Pai fala que a gente passou a ser... quantas coisas foram batendo em nós por causa dessa atitude. Então, ele ficou pensando, como é que ele ia refazer a gente? Como é que ele ia nos recriar? Então, ele falou, ele fala, Catarina, a estrada para voltar para casa com o pecado de Adão foi quebrada, foi interrompida e o paraíso foi fechado. Ninguém mais voltaria para casa. Então, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para vocês voltarem para casa? Então, eu fiz uma ponte. E a ponte é a cruz. Eterna. Que ele fundou aqui na terra e vai direto até o céu. Isso é extraordinário. E ele fala, que hora que essa ponte foi elevada? Você sabe? Que hora que essa ponte foi elevada? Ela fala, essa ponte foi possível porque eu fiz a união da natureza humana com a divina. A união hipostática. Através de Maria, Jesus passa a ter a nossa carne, então é o humano com o divino. Então, Deus Pai faz Jesus para que ele venha nos redimir. Quando que essa cruz é elevada? Quando que essa ponte
se levanta. Pensam nisso? O que Jesus falou? Ele falava assim: quando eu for elevado, eu atrairei todos para mim. Então, no momento que ele foi, imagina, Jesus foi crucificado deitado, ok? Quando eles levantaram Jesus, naquele momento, aquela ponte se fez. Isso é uma coisa louca. E Deus Pai fala assim: Catarina, qual foi a única coisa que manteve Jesus preso na cruz? Nada podia mantê-lo preso, ok? É Deus e homem. Qual foi a única coisa que manteve ele preso na cruz? O que vocês acham que manteve ele preso? O amor por nós. Somente por amor ele não desceu da cruz. Ele foi até o fim por amor. Então nós temos que olhar para a cruz e falar: como eu sou amado. Como eu sou amada. Então a cruz para nós é um objeto de devoção e de adoração, porque foi por essa cruz que nós fomos redimidos. Foi por essa cruz que ele nos buscou. Então Deus Pai fala que ele monta essa cruz para que a gente... Ele fala: o que adianta eu fazer uma ponte para vocês voltarem para casa, se vocês não vão subir na ponte e fazer dela esse caminho para vocês atravessarem? Tá certo? O que adianta saber que tem um caminho se eu não ando por ele? Ok? Então ele fala que a ponte tem 3 níveis, são 3 degraus. Um é os pés dele. O nível dos pés de Jesus é o nível do amor. Por quê? Eu não ando, não são os pés que fazem com que o corpo ande? Sim. Mas é o amor que faz, o amor ao Pai e o amor a cada um de vocês, é que faz que a nossa alma caminhe. Então, tem um nível ao nível dos pés, ao nível do coração e ao nível dos lábios. São 3 níveis de amor, que um dia a gente conversa sobre isso, que eu já até falei sobre isso. São 3 níveis, e ele fala que dá o nível dos pés para que a gente possa subir. Aqui, quando a gente chega ao nível dos pés de Jesus, a gente começa a descobrir o amor a Deus e o amor ao irmão. Nós nascemos para aprender a amar a Deus e aos irmãos. E, ao nível, com esse a gente chega até, e a gente começa a aprender o desapego, a tirar os vícios, para depois caminhar ali em cima nas virtudes e lá em cima gozar da paz. Deus Pai fala assim: Catarina, eu tinha que fazer essa ponte de um material. O material humano não daria condição de manter essa ponte. Então, eu tive que colocar pedras no corpo de Jesus. Eu fiz do corpo de Jesus uma ponte. E essas pedras que foram amalgamadas com o sangue dele, para que vocês possam caminhar, são as virtudes. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Para a gente caminhar sobre essa ponte, eu preciso cultivar em mim as virtudes. Que a virtude é aquela forma da gente de querer fazer somente o bem. Né? Vocês vão estudar isso, quiserem estudar no livro do Catecismo, está lá as virtudes teologais: a fé, a caridade, fé, esperança e amor, e a prudência, a justiça. Aprender a viver tudo isso. E se a gente vai conseguir administrar isso, aprender essas coisas. De cada vício que a gente tem, a gente vence o vício com uma virtude. Cada vício a gente vence com virtude. Então, a forma natural da gente querer fazer somente o bem. São Paulo não falava isso, ele falava: eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não quero. Por causa da guerra que existe entre nós. Porque apesar de Deus ter nos libertado, ficou em nós a cicatriz, né? Igual a cicatriz quando você opera, que é uma tendência da gente para o mal, né? Então, por isso que é uma guerra que a gente vive, até conseguir viver de verdade tudo que Jesus viveu. Então, Deus Pai fala assim: Catarina, todos os homens chegarão diante dessa ponte, que é Jesus. E você tem 2 caminhos para escolher. Tem o caminho dele, que nós vamos caminhar,
Mas tem o caminho de baixo, que é o caminho do pecado. Então ele fala, apesar de eu ter feito uma ponte, os homens preferem a correnteza. Ele fala, cuidado com o rio do pecado. Essa ponte te ajuda a atravessar por sobre o pecado e você não peca. Mas cuidado, porque é uma ilusão. É um caminho que não tem pedra, é um caminho feito de água, então não tem sustentação. Todo mundo que anda pelo rio do pecado, ele fala, vai se afogar, vai afundar. Ele fala, isso são as enganações do mundo, de onde você acha das ilusões, dos falsos amores, da ilusão do ter, do poder. Que ilusão, ele fala, isso escapa de você, isso escapa. Vocês gostariam de reter isso e viver nisso, mas não tem jeito, porque isso vai passar. Mas só que vocês não entendem que vocês também estão passando, que vocês caminham para a morte. Então, quem caminha sob a cruz, é uma opção, ele fala. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala, é verdade, é real, porque Jesus está unido a mim. Eu sou a suma verdade. Então, se vocês entrarem por esse caminho, vocês vão encontrar comigo? Irão encontrar. E não precisam ter medo de caminhar por esse caminho. Ele diz, esse caminho eu protejo, eu guardo. E Deus Pai fala de um jeito muito bonitinho, ele fala, eu pavimentei essa estrada para vocês, vocês vão andar sobre as virtudes. Porque vocês imaginam, o que se fala de Jesus? Que tudo que ele fez o bem, ele fez bem em todas as coisas, e ele passou fazendo o bem por onde ele andou. Hoje era a cura do filho, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Então, por onde ele passou, ele fez o bem. Nós temos que pensar em nós, como é que a gente está caminhando, sendo filhos do Altíssimo. Ele diz, eu pavimentei, e eu fiz para vocês um telhado para que vocês não molhem. Olha a delicadeza, essas palavras que ele usa. Para o telhado, para não ter justiça divina, porque se vocês andarem sobre, vocês não precisam ter medo da justiça. Esse telhado chama-se misericórdia. E nesse caminho, bonitinho demais, ele fala, eu fiz uma dispensa para vocês, olha que coisa bonitinha. Porque dispensa a gente guarda o quê? Alimento. A comida, qual que é a comida? A Eucaristia. Olha que coisa encantadora. Então, vocês andem nesse caminho das virtudes, porque vocês terão sob proteção a minha misericórdia, e no meio do caminho, vocês se alimentam para que vocês não se enfraqueçam. Senão, vocês não têm força. Deus Pai fala assim, Catarina, o pecado de Adão era um pecado mortal. Então, vocês não dariam conta de fazer a reparação disso. Então, Jesus foi como médico, que chegou diante de alguém doente, envenenado, e puxou ele mesmo o próprio veneno, e salvou a pessoa. Então, Jesus fez o papel, ele compara, da ama seca, lembra das amas secas? Papel da ama seca, que toma o remédio para o menino, o remédio que é amargo, porque a criança não vai dar conta do remédio, porque a criança é fraca e a ama seca é grande, forte. Então, como a criança é fraquinha, pequena, não dá conta, a ama seca toma o remédio por ele, pela criança. Fala, Jesus tomou por vocês o remédio amargo, que vocês não dariam conta. Qual é o remédio amargo? A cruz. Porque vocês são crianças enfraquecidas pelo pecado. Olha o cuidado dele. Vocês são crianças enfraquecidas pelo pecado. Quando temos João 15, Deus Pai fala assim. Jesus fala, eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. Então Deus Pai fala, eu sou o verdadeiro agricultor. Eu coloquei no meio da humanidade a verdadeira vinha, a videira verdadeira eu plantei. Quem é a verdadeira videira? Jesus, vocês não podem ter dúvida disso. Ele é a verdadeira videira, e ele fala, e coloquei vocês todos enxertados nele, para que tudo que vocês, porque sem ele nós não temos a vida de graça, e da graça divina, e nós não conseguimos caminhar, o nosso ramo fica seco e será cortado. Então ele fala assim, eu dei para cada um de vocês uma vinha, para que vocês possam trabalhar. Qual é a vinha que ele deu para cada um de nós? Qual é? Nunca pensaram nisso, né? Nunca. A gente também ninguém contou para nós, né? Só Deus Pai que contou.
a verdadeira vinha, ele fala, eu dei para cada um de vocês a vinha é a nossa alma, porque é ela que nós vamos ter que entregar para ele, para que vocês possam trabalhar nela. Compreende? Jesus fala para uma outra mística, vocês ficam muito tranquilos porque vocês não veem a alma de vocês. E é a alma que nós vamos levar? E ele disse, vocês trabalham aqui a alma, quando vocês chegarem até mim, nada mais pode ser feito. Nem de bom, nem de ruim. Eu tenho que falar essas coisas para vocês, para que vocês despertem. Porque a sensação que eu tenho é que a gente caminha de olhos fechados, sem muita responsabilidade com a nossa vida, que ela é eterna. Nós não podemos, eu vivo falando isso com vocês, ser cristão domingueiro. Nós temos que levar a nossa vida espiritual a sério, porque é real. Não estou falando de uma história de carochinha. Estou falando para vocês que é o que vai acontecer com cada um de nós. Nós teremos um dia um encontro, Deus Pai fala, ninguém escapará de mim, todos se apresentarão a mim. Não falo isso para que vocês temam, falo isso para que vocês acordem, para que vocês despertem e falo, ganhei uma vida, ganhei uma vinha, e eu estou fazendo o quê? Estou esperando que dia para começar a trabalhar na minha vida? Que dia eu estou pensando em cuidar da minha vinha? Que a minha vinha tem que dar o quê? Isso. Se não der fruto, ele vai? Porque o ramo seco não serve para nada. E se você der muito fruto, ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê se você der muito fruto? Ele vai cortar de novo, ele vai podar para que você dê mais fruto. Nós estamos aqui a caminho. Nós estamos aqui para crescer espiritualmente. Não existe parque de estacionamento espiritual. Acho que eu já falei isso umas 10 vezes, mais ou menos. Não precisa achar que nós estamos bons na caminhada, não, que nós nem começamos. É preciso levar a nossa vida a sério. Então é lindo quando ele fala, eu deixei para vocês um alimento. Todos aqueles que caminharem, que Jesus falou que eu sou o caminho, sim, eu sou a verdade, e todo mundo que caminha com ele jamais terá fome. Por quê? Porque ele é o próprio alimento que nos sustenta. Isso é uma coisa extraordinária. Como é que um próprio Deus que veio até aqui continua nos alimentando, gente? Todos os dias a gente se alimenta do próprio Deus. Ele é o nosso próprio sustento. Isso é uma coisa extraordinária que a gente não valoriza. A gente ser alimentado por Ele. Então, se a gente não recebe esse alimento, a gente enfraquece e o pecado toma conta de nós e nos rouba de Deus. Temos que ter medo do pecado. Temos que ter medo de magoar a Deus, de ofendê-lo. Não podemos fazer isso. Temos que levar a sério essas coisas. Porque essa é a nossa vida. Ele fala, vocês não têm capacidade de entender, de imaginar, nem ouvido para ouvir, nem olhos para ver o que eu deixei preparado para vocês. É extraordinário. Nós não temos capacidade de imaginar o que está aguardando cada um de nós. O que Ele já preparou para te receber. Já falei para vocês mais de uma vez, nós temos um Pai que nos espera. Como é que nós vamos chegar lá e falar, nunca ouvi falar nisso? Eu vou falar, Filó falou. Filó falou, tudo que eu falei lá para a Catarina, ela falou. A mensagem de Jesus foi dita, ele fala, depois de 40 dias que Jesus ressuscitou, ele veio para mim, e aí nós mandamos o Espírito Santo, com o meu poder, com a sabedoria do Filho e com o amor do Espírito, para fazer vocês lembrarem, como é que os discípulos contaram essa mensagem? Vivendo neles, vivendo essa mensagem está aí, os padres do deserto, os grandes padres da igreja, os confessores, esse pessoal foram igual luzeiros colocados na igreja, está aí a luz, está aí, ele fala, eu dei o conhecimento para todos vocês, e ele fala, não perca a grande veste que eu dei para vocês. Qual é? Essas frases é dele, não é minha não. Não percam a grande veste que eu entreguei para cada um de vocês. Qual é? A veste da fé. A veste da fé. E isso que eu estou falando com vocês é real. Deus, nosso Pai, nos buscou, Ele fala, quem que abriu o paraíso de volta?
O sangue de Jesus foi a chave que abriu. Então, está vendo por que a gente exalta a Santa Cruz? Por causa do sangue dele derramado. Abriu a porta do paraíso, e o bom ladrão foi rápido, né? Ganhou o paraíso, rapidinho. Nós estamos aqui nessa luta, tentando entender o que o Pai falou. Então, o convite é, faça a opção pelo caminho certo. Não vá pelo caminho que está embaixo. Deus Pai fala, Deus Pai fala, por que Jesus falou que ele trairia? Porque o que atrai vocês é o amor. Então Jesus mostrou todo o amor que ele tinha ali, para atrair vocês, para caminhar, fazer a opção, entre por essa porta que é Jesus. Caminhe com ele, vocês nunca terão fome. Mesmo que a gente caminhe sobre os sentidos obscurecidos e não sabemos para onde estamos indo, não tem jeito, ele sabe, ele é a luz. Mas que eu falo com esse Jesus, eu não sei para onde é que o Senhor está me levando, mas confio. Então, essa é uma opção de todos os dias da nossa vida. É para a gente levar a sério e falar, Jesus, eu quero viver o que o Senhor deixou aqui. Eu quero levar a minha vida espiritual com seriedade. Da mesma forma como você investe na sua vida afetiva, sua vida profissional, na sua vida familiar, nós temos que investir na nossa vida espiritual. E isso implica em missa. Se eu pudesse colocar vocês na igreja para assistir missa todos os dias. Todos os dias. Deveríamos comungar todos os dias e estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo de não comungar todos os dias. Estamos perdendo a graça das graças, que é encontrar com Ele todos os dias. Ser transformado por Ele e permitir que a sua vida seja exatamente aquilo que Ele sonhou. Isso é extraordinário. A gente fica prendendo Deus no nosso ateliê, tão pequenininho, nosso sonho tão pequenininho. Deus tem algo extraordinário para fazer através de você, e você fica ali reduzindo a sua vidinha num tão pouco. Reze todos os dias, é preciso rezar todos os dias, independente da missa. É preciso confessar todos os meses, é preciso levar a vida espiritual a sério, porque não sabemos o dia e a hora, nem que ele chega, nem que eu sou chamado. Não podemos ser pegos de surpresa. Já imaginou que susto? Falar, como é que é mesmo? Já cheguei? Já cheguei? Ou para onde? Como é que é a minha situação aqui? É sério? Isso não é uma brincadeira, esse encontro vai existir. Para mim isso vai ser extraordinário, de poder olhar para Ele e falar, vocês vão poder viver comigo eternamente. Nós não temos dimensão disso. Porque o mundo aqui ainda nos seduz muito, e a gente tem muito apego material, apego a tantas coisas, e a gente se prende achando que a vida é aqui. Não é aqui. Estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Então nós passamos por tudo que temos que passar aqui, sabendo que o nosso olhar está onde? Lá no meu Pai. Então vocês descobriram que vocês têm uma vinha para trabalhar. Então vocês têm na mão de vocês a capacidade de saber discernir o que é certo e o que é errado. Tem dúvida? Procura a palavra, procura o padre. Mas levem a vida de vocês a sério. Que a vinha de cada um de nós tem que dar muito fruto. Porque é pela nossa vida que nós damos testemunho para as pessoas acreditarem no Deus que nos sustenta. É a nossa vida que tem que revelar aquilo que eu creio, não são as minhas palavras. Ele é o agricultor. Ele deu a cada um de nós uma vinha. Nós não vamos poder falar com ele que não recebemos, nem que não estava sabendo disso. Se a gente não sabia, ficamos sabendo. Eu dei a cada um de vocês a vinha. Eu dei as luzes necessárias. É só vocês quebrarem o egoísmo, diz ele. Essa palavra é dele. Para que vocês aprendam a amar. Então, é uma proposta? É. Deus Pai fez de Jesus. Quando ele conviveu aqui, ele já era o caminho. Quando ele foi, a ponte permanece. Essa ponte nem nada destruirá, ele fala. Nada poderá destruir essa ponte. Porque ela foi feita, ela foi toda amalgamada com o sangue dele. Ninguém pode destruir essa ponte. Então, é uma proposta. Diante dele, de Jesus, e diante desses dois caminhos, não faça opção pelo caminho debaixo da ponte, porque ela vai nos levar para a morte. Vamos fazer opção desse Deus que morreu por amor, que veio nos buscar para dar a vida. Eu fico tão impressionada com isso, quando eu paro e penso, falo, o Senhor morreu para me dar a vida, e uma vida que é eterna, uma vida com todas as letras maiúsculas, uma vida que eu não tenho dimensão do que me aguarda eternamente.
Não tenham medo de fazer opção por Deus. E que a opção de vocês, que o caminhar de vocês, possa ser testemunho para quantos Deus colocar no caminho de vocês, para que vocês possam lembrar essas pessoas do amor e da misericórdia de um Deus que é real, que se preocupa conosco, que nos busca, que está atento a cada um de nós por amor. De um Deus tão extraordinário, ele fala, eu fiz com que Jesus ficasse, porque vocês não dariam conta. E de um Deus que está ali, ó, está ali. Tem algo mais extraordinário do que seu coração estiver tumultuado, sem paz, aflito, agoniado, é porque você não rezou. Vem aqui e conversa com ele. E as pessoas falam, mas conversa como? Como a gente conversa com um amigo. Fala, eu estou triste por causa de tal coisa. Sabe aquele problema? Eu queria que o senhor resolvesse para mim. O senhor me ajuda nisso? Sabe tal problema? Sabe tal situação? Fala tudo com ele, de amigo para amigo. Ele permite isso. Você sairá daqui igual uma pluma. Porque ficou com quem o problema? Com ele. Ele vai resolver? Você tem dúvida disso? Nenhuma. Nenhuma. É indecente. Eu falo com ele, Jesus. É simplesmente, é uma coisa enlouquecedora. Vai lá e conversa com ele, para ver se deixa de resolver alguma coisa. Você não vai dar uma solução para cada coisa. E a gente vive, às vezes, infeliz, entristecida, com insônia, adoecida, arrastando pela vida, sem alegria de ser filho do Altíssimo, de alguém, de um Deus que morreu para nos salvar, porque não achamos o caminho mais curto que é ali, ó. Falei para vocês há uns dias atrás, quando entrarem na igreja e ver uma luz acesa, lembra que alguém que está vivo te espera. Ele te espera. Vai lá. Fala com ele, eu vim cá te ver. Eu vim cá chorar. Eu vim cá contar para o Senhor que esse negócio está me oprimindo, não sei para que lado que eu vou. Ele fala, deixa comigo, que eu te dou o caminho. Eu falei, mas ele vai falar comigo? Vai. Não vai falar igual eu estou falando. Mas ele vai fazer com que as coisas cheguem até você. O amor de Deus nos constrange. Um dia nós vamos ver isso. Nós vamos nos envergonhar disso. Hoje eu só queria fazer com que vocês lembrassem e pensassem. Cada vez que vocês vissem a cruz, que vocês pensassem, essa é a ponte para me voltar para casa. Não adianta ter a ponte se a gente não tem coragem de andar sobre ela. Façam a opção na vida de vocês, por ser de Deus. Por pedir a Deus a graça de sermos discípulos, imitadores do Senhor. Nós vamos escorregar muitas vezes. Vamos cair da ponte? Não. Não vamos. Deus dará. Assim como a despensa tem a comida, tem também o Tribunal da Misericórdia, para que a gente possa lá pedir perdão e começar de novo. Deus cuidou de cada detalhe, para que a gente não se perdesse. Que o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós possa nos levantar a cada dia, possa nos alegrar a cada dia. Fala, por causa desse amor, eu terei direito a uma vida que é eterna. Por causa desse amor, eu verei todos aqueles que eu amo. Por causa desse amor, a morte não terá a última palavra. Por causa desse amor, eu entendo que a nossa vida não é feita para a dor, mas para o amor. E que toda dor vai passar. Que toda situação difícil será vencida, porque Ele já venceu por nós. Que a gente possa ter gratidão no nosso coração. Que a gente possa adorá-lo e falar, obrigado, Senhor. Cada vez que vocês olharem a cruz, fala com Ele, obrigado por me amar tanto. Eu, esse verme que não serve para nada. Mas obrigado por me amar, por cuidar de mim e por me desejar eternamente contigo. Eternamente. Que nada nesse mundo possa te seduzir, ao contrário. Que cada vez que você for tentado, e a tentação sempre será linda, doce. Sempre que ela vier brilhando para você, linda e doce, olhe para ela e fala, aquilo que está preparado para mim é tão mais, só isso que você tem para me dar, é tão pouco. O que tem para mim é tão mais, que eu não vou me perder, só por isso é muito pouco. Que Deus conceda a nós essa graça, da constância, da perseverança, da fortaleza, que é uma virtude, a fortaleza, que a gente não se abata, por nenhum problema, sabendo que onde que a gente segura? Nas tempestades da vida, é nele,
porque é o único que não vai falhar com vocês, o único que não irá decepcionar vocês, o único que vai te conduzir, te colocar no colo, te curar e falar, vem, que eu te ajudo a caminhar. Que Deus e Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, nossa mãe, que conhece a nossa miséria, né? Conhece a nossa dificuldade. Que ela interceda por nós junto a Jesus, sempre. Interceda nessa noite e peça a Ele as graças espirituais que a gente precisa, as virtudes que nos são necessárias para combater os nossos vícios, para que a gente possa caminhar com firmeza por essa estrada maravilhosa que o Pai fez para cada um de nós. Que Ele ainda pôs um telhado para que a gente não possa molhar, ainda deixou uma despensa para que a gente possa ser alimentado. Não pode existir alguém mais delicado, mais doce, mais cuidadoso que o nosso Pai. Que a gente possa responder, não como um filho ingrato, adotivo ingrato, mas como um filho que tem gratidão no coração e diga a Ele, obrigado por ter me criado entre tantas opções, o Senhor me quis. E que o Senhor ainda nos mantém vivo, e o Senhor ainda nos quer eternamente. Para um dia a gente poder, né? Você imagina quanta coisa poderemos fazer juntos diante de um Pai. Que Deus permita a gente viver tudo isso. Que Nossa Senhora, nossa mãe, que já está lá, interceda por todos nós. Ave Maria, cheia de graça.